Oi, gente, nós estamos aqui com mais um profissional e foi uma sorte eu ter ido no jantar sábado lá no Clube Majaiú no Brasil. Bom, lá a gente sempre encontra pessoas altamente preparadas para qualquer coisa, né? São pessoas com conhecimento tremendo em diversas áreas, tanto da odontologia, advogados. Eu gosto de ir lá porque a gente sempre se depara com bons profissionais. E esses bons profissionais, a gente faz uma seleção para que o nosso canal passe esses conhecimentos que às vezes as pessoas nunca nem viram falar. E hoje nós estamos aqui com o doutor Paulo Ricardo, Inácio Frauzino, optometrista comportamental, ótica de Roma, entendeu? Mas junto com essa equipe dele, ele tem outros profissionais que se juntam para tratar do que nós vamos discutir aqui. O Dr. Paulo Ricardo Sampaio, ele é neurooftalmologista, doutora Fabiana Lamas, psicofísica, doutor Jobair Ubiratã, neuropsiquiatra. Olha quantos profissionais para discutir uma causa que nós vamos agora falar com vocês aqui. Então, serviu até para mim. Eu acho que até eu vou fazer tratamento com vocês, pelo que eu vi aqui, viu? Eu tinha distúrbio, fui professora e não descobri o distúrbio. Agora eu estou descobrindo. E quantas pessoas vão descobrir o seu distúrbio com o que nós estamos falando aqui e que nós vamos falar aqui. Então, nós vamos falar hoje sobre distúrbio de aprendizagem. Você que é pai, mãe, professora, eu fui professora, eu não tenho vergonha de falar que certas coisas aqui eu não sabia, né, gente? Eu não preciso saber tudo na vida. Tem coisas que é direcionada, né? A gente não tem o poder de tudo nas mãos. Mas pais, professores, mães, que fique de olho no seu filho, porque isso aqui é bom para você. Você vai aprender muita coisa. Às vezes seu filho não aprende na escola, ele não acompanha a professora, ele não acompanha os outros alunos, ele tem dificuldade de concentração, ele não guarda, ele lê muito, decora um texto, não interpreta, não sabe interpretar. Então, não bate, não fica bravo. Procure um profissional entendido para ver o que essa criança tem. Doutor Frauzio, boa tarde. Não, eu falo tudo bem porque o nosso programa é 24 horas no ar. Um prazer recebê-lo aqui. Para mim está sendo muito prazer, muito obrigada. Está sendo, assim, uma inovação para o nosso programa, né, esse assunto, porque eu fui mestra, educadora, toda a vida eduquei. Então, quando a gente nasce para educar, mesmo que você tenha uma outra profissão, você está sempre voltada para aquela linha de cultura, informação, e acho que isso é muito bom. E hoje estamos tendo esse prazer de trazer aqui. A primeira pergunta que eu quero saber, o que é distúrbio de aprendizagem? O distúrbio de aprendizagem é aquela criança que não consegue ter uma cognição, não consegue ler, não consegue aprender, não consegue ter sintática, não consegue, muitas vezes, passa por cima daquilo que está vendo, né? Uhum. Esse é um distúrbio. Esse é um distúrbio. E a mãe, às vezes, não percebe nem o pai. A mãe não percebe porque o filho está ali, brinca daqui, brinca dali, não percebe a deficiência dele. A deficiência. Agora, eles podem envolver dificuldades com a linguagem, escrita, leitura, matemática, atenção ou a memória também? Também, sim. Esses são os casos que acontecem nessa situação. E aí a mãe vai, puxa a orelha, a mãe puxa a orelha, briga, perde noite de sono e realmente não consegue resolver. E o coitadinho da criança está sofrendo problema sério. Inclusive, né? Pode sofrer bullying na escola. Né? Exatamente. E a criança vai ficando introspectiva, não consegue acompanhar, separa dos outros alunos. Olha só, né? o que é um distúrbio, né, de aprendizagem. Agora,
Alguns exemplos de distúrbio da aprendizagem são a dislexia, descalculia, que eu tenho, já descobri. A desortografia, a motricidade. Né? Então, essa descalculia, me explica um pouquinho, porque eu tive uma dificuldade muito grande da matemática. A matemática, para mim, era um bicho de 7 cabeças. Então, se falava, Darcy vai cantar. Ixi, era a primeira a estar no palco. Então, toda vez eles enfiavam em mim teatro, discurso. Essa Darcy é boa para fazer esse discurso. Chama a Darcy para cantar. Mas a tal da matemática, uma das professoras me chamou até de louquinha, porque eu não gostava da matemática, eu punha defeito na professora. Essa descalculia também é um problema? É um problema porque ele não consegue praticamente somar 2 com 2. Não consegue somar 2 com 2 Não consegue é somar 4. 2 com 2 é 4. Ele dá outro número, ele não consegue somar. Se ele já tem conhecimento de fórmula, ele sempre vai pegar a fórmula do lado, ou a fórmula de baixo, ou a fórmula de cima. E os cálculos ele não vai conseguir fazer. Eu nunca aprendi raiz quadrada na Então, escola. é uma dificuldade muito grande. Nossa, raiz quadrada era bicho de 7 cabeças para mim, entendeu? Eu não queria. Bom, aí fui passando com tanto sacrifício, passei sempre na raspa da trave, né? Mas sempre assim. Em compensação, a biologia, outras matérias eu ia bem, português, mas a tal da matemática. Então, mas isso aqui, essa descalculia, resolve também com... Resolve também. Com tratamento? Resolve, com tratamento. Mas de que forma, doutor? Com os óculos. Com os óculos? Com os óculos. Você está brincando? Sim. Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo? Isso é muito importante. Um vídeo desse tinha que levar para as escolas. Acho que eu vou até fazer isso, viu? Se me permitirem, é claro. Então, a disgrafia não consegue a gramática direito? Como que é? Não consegue escrever de forma, porque normalmente a pessoa tem uma perda de uma área que é justamente responsável pela forma. Né? Ele tem os detalhes, mas ao mesmo tempo ele não tem a forma. Então ele perde a forma da letra. Troca de letra. Troca de letra, não reconhece a letra, troca o som da letra. Olha que coisa, né? Quanto tratamento você faz, hein? E o déficit de atenção e hiperatividade, muito importante isso daqui, eu quero saber profundamente sobre esse déficit de atenção. Então, ele está focado, você dá uma tarefa, ele foca naquela tarefa. Mas ele começa aquela tarefa e já dispersa. Dispersa, ele está fazendo a tarefa. Ele está fazendo aquela tarefa, na verdade ele tem que terminar aquela tarefa, só que ele não termina. Ele faz um pouco, dispersa. O foco dele já foge para outra coisa. Aí ele desfoca. Desfoca. Aí de repente ele lembrou, ele volta de novo naquele foco. Mas ele torna a perder outra vez. E isso acontece para ler um texto? Para ler um texto, principalmente numa tarefa, né, que ele tem que fazer. Doutor, então se uma pessoa tem déficit de atenção e se ela não gosta já de uma matéria, pelo amor de Deus, vai ser muito difícil, terrível, né? terrível. Porque, vamos supor, eu não gostava muito também da geografia e da matemática. E a professora explicava, e eu estava longe, entendeu? Estava bem passeando. Que é o famoso passarinho na sala, né? Na geografia. Aí eu falei, meu Deus, quando eu terminei o 2º grau, que eu me formei de professora, a primeira matéria que eles deram foi geografia. Imagina o que eu sofri de história naquela época. Não pegavam assim a formação que você tinha, né? Aí meu marido me dava aula, eu me preparava muito bem com as aulas que ele me dava, porque ele é crânio, na interpretação, e eu ia lá e dava aula tranquilamente, mas eu sofri muito. Isso também o que é isso também? É parte do distúrbio postural, do distúrbio de aprendizado. Agora, se eu quiser corrigir isso hoje, ainda pode. Você consegue corrigir, e uma melhora muito grande. Na fase infantil, consegue-se a cura. Consegue-se a cura. Consegue-se a cura. Por quê?
Com os óculos, praticamente entra na genética da pessoa e faz a alteração E se a pessoa... aeroespacial. Entendeu? Essa pessoa que tem o déficit de atenção, ele, nessa idade de 22, 23 anos, ainda há possibilidade de cura? Então, aí ele precisa passar pelo especialista, pelo Dr. Paulo Sampaio, para ele avaliar as condições, porque é feito um processamento visual. Então, ele vai descartar todas as hipóteses dentro do quadro do paciente. Sim, sim. E aí ele avalia e, nessa hora, ele vê se vai ter melhora ou não. Ah, entendi. Entendeu? Mas que difícil, né? Se tivesse descoberto isso Há muitos anos, né? Há muitos anos, teria cura, né? De fato, realmente, teria melhorado a vida de muita gente. Nossa. Agora, a hiperatividade está relacionada com esse distúrbio também? Também. A hiperatividade... Porque ele pode ser ou hiperativo ou o contrário. O contrário. Entendeu? Aí, nos dois casos, com óculos, diminui a hiperatividade ou aumenta a autoestima da criança ou do adulto. Do adulto também? Do adulto também. Ai, que beleza. Isso é muito bom. Estão ouvindo nossos internautas, telespectadores, o quanto é valioso isso aqui, gente. A gente não tem noção, né? Quando se depara com as coisas e tem uma pessoa, às vezes, na família que está com esse problema e o pai está, inclusive, dando castigo, dando bronca, achando que é preguiça, que é relaxado, né? Falta de vontade. Falta de vontade. E olha aí onde está o pecado do pai, né? E aí, na verdade, ele não consegue concentrar, ele não consegue dar continuidade, porque ele dispersa, ele perde o foco. Ele perde o foco. Perde o foco. Agora, isso pode ser genético ou não? Maioria dos casos são genéticos. Genético. Puxou para a mãe, para o pai? A mãe, para o pai, ancestrais, ou até mais atrás. Nossa. É uma carga que vem, que soma naquele indivíduo e dá o resultado dele. Mas olha que coisa. Agora, esses distúrbios podem estar relacionados a uma disfunção no sistema nervoso central? Sim. Sistema nervoso central que comanda todo esse mundo da interpretação, da aprendizagem, e ele melhora isso daí também através de tratamento psicológico, com psicólogo, com psiquiatra, melhora ou não. O que se faz quando você detecta que as pessoas têm essa dificuldade? Cada caso é um caso, porque cada um tem uma história, tem síndrome misturado, tem um monte de coisa. Mas assim, o sistema central e periférico são dois sistemas que nós temos, e nós temos também mais um terceiro que é chamado de sistema proprioceptivo, que está debaixo da nossa terceira camada de pele. Então, com o tratamento, a gente consegue acessar esse sistema e acessa o sistema central. Muito bem, o sistema central é responsável por todas essas atividades nossas, né, que é a locomoção, é o aprendizado, é a visão, é a audição, né? Então está tudo envolvido. Tudo envolvido. Complicado também, né? E como ocorre o distúrbio postural? Muito bem. Isso é uma parte do distúrbio de aprendizado que, junto com a dislexia, né? Então a dislexia e o déficit de aprendizado é o resultado do déficit postural. Um lado da pessoa cresce maior que o outro, e aí há uma dobra cerebral, onde as informações não passam. A pessoa não tem nada de déficit de inteligência, pelo contrário. São pessoas mais inteligentes do que as outras. Quem tem dislexia? Quem tem dislexia. Olha aqui. E até mesmo o déficit de aprendizado, de aprendizagem. Por quê? Porque ainda não foi descoberta essa área dele. A partir do momento que é acessada essa área dele, ele vai embora. E assim, se é uma coisa que ele gosta de fazer, que ele ama de fazer, ele dá com pau em todo mundo. Nossa. Ninguém acompanha. Olha que coisa bárbara. Tanto é que a gente tem aí na história artistas, né? Picasso, Einstein, todos eles tinham dislexia. Todos tinham dislexia. E são aí as mentes mais famosas do mundo, né?
Agora, nós vamos falar da formação do indivíduo por carga genética dos pais ou ancestrais. Mas daqui a pouco nós vamos trazer o doutor novamente no segundo bloco. Não percam, vocês vão gostar demais, vão aprender muito. Foi uma bênção eu tê-lo aqui neste momento em nosso programa, porque eu estou aprendendo muito. Como minha visão vai mudar bastante em relação às pessoas que me rodeiam, né, eu tenho uma amiga que tem dislexia, ela não aprende, ela conta uma coisa para mim 3 vezes. E melhora muito, porque praticamente tira a interferência que a pessoa tem. Olha só. Na fase infantil é excelentíssimo, porque praticamente a criança vai usar o óculos aí 3, 4 anos no máximo, 5 anos, e vai tirar esse óculos fora, vai deixar de usar a lente prismática. Nossa, que maravilha. Então daqui a pouco a gente volta.